Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando Jesus chega, as cadeias têm que ser quebradas. A identidade tem que ser restaurada. Tem que haver transformação. Quando Jesus chega, as feridas têm que ser curadas. Quando Jesus chega, Ele fortalece o nosso coração. Quando Jesus chega, Ele quebra ainda cadeias que houverem. E ainda, às vezes, Ele quebra as cadeias. Os grilhões. Quando Jesus chega, Ele transforma o cativeiro. Quando Jesus chega, Ele consola o coração que está batido, está oprimido, está entristecido. Quando Jesus chega e você está aqui ouvindo a palavra, Ele vai lá na sua casa, visita o seu lar, pega e toca naquele que precisa, fortalecendo, libertando também lá. Quando Jesus chega, há transformação. E Jesus está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Eu creio, eu não saí da minha casa, você não saiu da sua casa somente para a gente se ver. A gente saiu da nossa casa sabendo que aqui a gente ia ter um encontro em conjunto com Deus. Que a gente já tem o nosso encontro com Deus em todo momento. Ele anda conosco. Você não está sozinho, Jesus anda com você. Ele toma você pela mão, o tempo todo Jesus está com você. Mas quando a gente vem para cá, meu irmão, ouvir uma palavra, o Senhor falar conosco, Ele vai fazer algo novo, eu creio. Quem crê comigo? Você crê, irmãos? E esse texto aqui é poderoso, ele apresenta cura. Cura emocional, restauração, libertação. Meu Deus, tem tanta lição nesse texto. Se a gente for olhar, tem cada versículo, cada palavra, tem adoração, tem libertação, tem cura, tem transformação, tem renovação de identidade. A pessoa que achava que era endemoniada, que estava com a vida destruída, sempre preso, agora a identidade é restaurada, agora ele tem um encontro com Jesus, no final você vai ver, eu quero te dizer o que fala essa palavra, e a identidade restaurada dele, ele se levanta, agora ele se veste, agora ele está pronto para anunciar aquilo que Jesus fez na vida dele. Deus está aqui para restaurar também a nossa identidade. E outra coisa que eu acho interessante nessa palavra é que aonde ninguém quer ir, Jesus vai para te encontrar. Aonde ninguém quer tocar, Jesus toca para te curar. Aonde ninguém quer botar o pé, Jesus está lá contigo. Eu não sei como você chegou aqui. Eu sei como eu estou, não sei como você está. Mas eu sei que o Senhor está aqui para fazer algo novo na sua vida. Não importa quanto tempo você está na presença, Ele está aqui, meu irmão. E a palavra diz aqui nos primeiros versículos que quando eles chegaram na província dos Gadarenos, naquele lugar, meu irmão, Jesus não foi ali à toa. E se você começar a ler os versículos antes, está escrito aqui, ó, 35, 36, 37, 38, até 41. Jesus tinha com os discípulos ali e não enfrentaram uma tempestade. Havia ali, ó, Jesus estava na popa dormindo, mas os discípulos tinham passado a tempestade. Jesus não atravessa a tempestade à toa. Aleluia. Jesus atravessa a tempestade porque do outro lado tem alguém que precisa dele. Glória a Deus. Então Jesus não se importa com as barreiras não são nada diante do Senhor para a sua vida. Eu não sei o que você precisa, eu quero dizer com você, minha irmã, meu irmão, minha irmã, apresenta diante do Senhor aí no seu coração agora, Senhor, apresenta aí, fala aí com Deus, não precisa falar alto. Apresenta o que você quer hoje do Senhor, rapidinho. Você pode querer muitas coisas, mas apresenta uma coisa específica. Vou te dar 1 minuto para você apresentar algo específico para o Senhor. Eu tenho certeza que você vai sair daqui de posse disso. Porque Deus faz, meu irmão. Deus faz. Culto tem que ter propósito. Você vem para o culto não só para ouvir a palavra, mas tem que ter um propósito. Senhor, eu vou lá porque eu preciso te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, eu vou lá porque eu preciso que o Senhor liberte alguém na minha casa. Senhor, eu vou lá porque minha alma está destruída, eu preciso de cura. Mas você chegou no lugar certo. E a Bíblia diz então que Jesus tinha atravessado uma tempestade com os discípulos. Se você ler nos versículos anteriores ao que antecede o capítulo 5, o vento estava lá, a tempestade estava lá, os discípulos estavam no barco, Jesus estava na popa dormindo, porque Jesus, Ele está cuidando de tudo, meu irmão. Eu creio. Ele está no controle, Jesus não perdeu batalha, não perdeu controle sobre a sua vida. E é tão interessante que as pessoas elas evitavam aquela região ali onde Jesus chegou. Por quê? Porque ele tinha, meu irmão, esse homem, né, gadareno. E as pessoas não queriam chegar lá, mas Jesus atravessou o mar por causa desse homem. Jesus, ele atravessa o que for preciso para chegar até você. Aleluia. E aqui está dizendo que quando ele chegou
ao seu encontro. Amados, o próprio inimigo levou o gadareno para a prova de Jesus. Até o diabo trabalha para Jesus. Porque havia um encontro. Lógico, se você for olhar aqui, é porque é um espírito maligno, Jesus ia repreender e tudo mais, mas ele foi ao encontro, ele podia ter se escondido. Porque a luz, né? A luz impacta as trevas. Mas ele foi ao encontro, está escrito no versículo 2 aqui que a gente leu. Ele foi ao encontro de Jesus, irmão. Tem pessoas aqui que muitas vezes estão passando por situações que não contam para ninguém. Mas Jesus atravessa barreiras para te encontrar. Barreiras para falar com você. Não é só você que atravessou barreira para estar na igreja. Jesus também atravessa as barreiras para falar com você. Ele não se importa. Ele não está preocupado. O que vão falar? O que vão pensar? É um endemoniado. Jesus está nem aí, porque ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele sabe o que ele quer. Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele sabe o que ele vai fazer na sua vida. Ele sabe o propósito que ele tem em você. Ele sabe aquilo que é necessário trabalhar em mim e em você. Então ele vai fazer, meu irmão. Ele vai fazer. E a Bíblia diz aqui, né, que quando ele deu o endemoniado chegou lá. Jesus, ele estava no território, né? E as pessoas fugiam desse território. Às vezes você está passando um problema, eu acho interessantíssimo. Às vezes a gente está passando alguma coisa, as pessoas passam de lado, não querem falar com a gente. Porque sabem que a gente vai ser o muro das lamentações naquele momento. Que a gente vai contar, vai desabafar. Então as pessoas fazem o quê? Fogem de nós. Fogem da conversa com a gente. Por quê? Porque elas não querem ouvir lamentação. Mas Jesus, irmão, ele quer ouvir aquilo que está no seu coração. Por isso que eu pedi para você, no início do culto, fala com ele. Fala com ele que você vai buscar hoje. Jesus não é igual a gente, pessoa, ser humano, que às vezes a pessoa vai te contar as coisas e você vê que, sabe? Não! Ele quer ouvir, apesar que ele já sabe. Antes de sair uma palavra da sua boca, ele já sabe, mas ele quer ouvir o que está no seu coração. E ele é interessante que ele entra na sua história exatamente no lugar que você precisa. O que aquele homem precisava? Você vai entender porque eu estou dando esse primeiro momento aqui, essa introdução. O que aquele homem precisava? Somente duas coisas. Ser liberto e ser restaurado a sua vida, a sua identidade. Quem ele era? Um homem digno de andar sem correntes, sem prisões. E é interessante que ninguém, meu irmão, está longe demais para ser alcançado pelo Senhor. Ninguém está longe demais. Às vezes você pensa assim, tem alguém na minha família, talvez agora você está aí pensando, tem alguém na minha família que está exatamente assim. Acorrentado, aprisionado, não consegue sair dessa cadeia, quebrar. Quando quebra as correntes, você está quebrando para si próprio destruir. Mas o Senhor está dizendo para nós, irmão, que ninguém está longe de ser alcançado. Você está aqui e tem alguém precisando da sua intercessão agora. E o Senhor usa a nossa vida para alcançar os nossos. Eu creio assim. O Senhor usa a nossa vida para ir lá e arrancar as cadeias dos nossos. Eu creio dessa forma. Ele é fiel. Ele é tremendo. E é interessante, meu irmão, nessa palavra aqui, que o inimigo, ele cria as prisões. Ele cria. Esse homem aqui, a Bíblia não conta a história antes dele. Começa contando do gadareno, dele demoniado, com legião, com muitos demônios, com muitas possessões. Não conta a história dele antiga. Talvez ele fosse normal e de repente foi entrando o pecado, foram entrando as coisas e aí agora ele se vê acorrentado de uma forma que ele não consegue mais sair daquela situação. Mas o que eu quero falar com você é que o Senhor, irmãos, Ele traz a libertação. Enquanto o inimigo está criando as prisões, criando as cadeias, amarrando as pessoas, tentando fechar os olhos, deixar você cego muitas vezes para ver aquilo que o Senhor está fazendo, Deus não. Deus está quebrando, Deus ao contrário. Quebrando as cadeias, dando visão para aqueles que estão cegos, abençoando aquele que precisa. E é interessante que o homem, então, aqui está dizendo, né? Ele vivia nos sepulcros. Imagina aquele lugar, tinha um cheiro ruim, uma aparência ruim, um lugar ruim. Mas o homem também, ele não tinha visão para ver como que ele estava. Para ele, aquele lugar era bom. Porque era o que ele conhecia, era o que ele vivia, é o que ele estava acostumado. A gente tem que se acostumar a estar na presença de Deus e não se acostumar com aquilo que o inimigo quer que a gente se acostume.
A gente tem que se acostumar a andar em obediência, andar em santidade, e andar na palavra, e adorar o Senhor, e andar em oração. É isso que a gente tem que se acostumar. E não com aquilo que o inimigo fala, você não vai dar, você não consegue, não vai para lugar nenhum. Não, isso aí você não tem que se acostumar com essas coisas. Você tem que se acostumar com aquilo que Deus fala a seu respeito. Mas aquele homem, ele estava acostumado a viver no sepulcro, naquele ambiente, naquele lugar. Ele era forte, né? Mas por dentro ele era fraco. Ele era forte, está dizendo aqui, ó. Tendo sido muitas vezes preso com grilhões, as cadeias foram por ele quebradas, em pedaços. Por quê? Porque o inimigo dava essa força para ele, física. Então ele era forte por fora, mas por dentro ele estava destruído, quebrado, fraco. Você está entendendo, mano, essa palavra? Alguém está entendendo? O que o senhor está falando? Talvez você esteja pensando, mas eu não estou precisando de libertação, porque essa palavra você vai entender. Você não precisa... Todo mundo precisa ser transformado em alguma área. Se você não tem cabeça, se você não está dessa forma, e eu creio que não está, amém, glória a Deus por isso, mas todo mundo precisa que o Senhor trabalhe, que Ele cuide, que Ele vá de encontro, que Ele faça algo novo, que Ele restaure a nossa vida, que Ele restaure a nossa identidade, que Ele te mostre quem você é, que Ele te mostre para quem você foi chamado, que Ele te ensine a usar as ferramentas que Ele já te deu, que Ele te ensine a ganhar as vidas também na sua casa. Então a gente precisa sim de uma palavra como essa. A gente precisa sim entender que as dores, né, as feridas, aquilo que eu acabei de falar aqui, as fraquezas internas, o homem não está vendo, mas Jesus conhece. Jesus conhece as feridas aí emocionais que você tem, os traumas que você já viveu, sabe? As coisas que você não conta para ninguém, Jesus conhece. Então às vezes você é forte por fora, está aqui na igreja, dá glória, dá aleluia, louva, mas por dentro você precisa de socorro. Porque por dentro sua alma está gritando, está pedindo, Deus me ajuda. Quantas pessoas, gente, estão nas igrejas assim? Quantas pessoas? E eu vou dizer para você, se não é a misericórdia de Deus, nós também somos assim. Nós precisamos dele o tempo todo. A sua graça que nos alcança a cada dia, a cada momento. Aleluia! Mas Deus, Ele sempre vai curar aquilo que você tem coragem de expor. É um meio de ensinamento, de libertação. Deus vai curar aquilo que você tem coragem de mostrar, se expor. Ah, pastora, mas ele não mostrou porque ele quis. Foi o inimigo que levou, porque o inimigo, como eu disse para você, ele vai de encontro a Jesus e ele levou aquele homem para perto de Jesus. Tem lugares na Bíblia que a gente vê pessoas se escondendo. Aqui não, aqui ele foi de encontro. Porque havia algo que o Senhor tinha que fazer naquele dia. E Jesus queria fazer. Aleluia. Então, a palavra está dizendo aqui no versículo 1, versículo 5, conta essa história. Quem ele era, onde ele morava, a força que ele tinha, as cadeias não podiam prender. Está dizendo aqui, ó, ninguém podia amansar. No versículo 5 diz, de dia e de noite, ele andava pelos montes, pelos sepulcros, se feria. Está dizendo aqui, com pedras. Era essa a vida daquela pessoa. Era essa o dia a dia dessa pessoa. Mas Jesus chegou, e é lindo, depois do versículo 6. Quando viu Jesus ao longe, quando o gadareno viu Jesus, ele se prostrou. Porque, irmão, não se engane, a gente bota muita coisa na conta do inimigo, né? Esse dia eu estava meditando sobre isso na casa. Tudo é o diabo. Não, irmão, pior é que nem tudo é o diabo. Tem coisa que é a nossa carne mesmo, gritando. O inimigo, ele vai nas brechas, mas tem coisa que é o nosso orgulho, nossa carne, nosso eu. E lógico que o inimigo se aproveita disso. Mas nesse caso aqui, realmente, né? Quando o diabo viu Jesus, ele teve que se prostrar. Por quê? Porque não tem nada que fique de pé diante do nosso Deus. O Senhor, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. É aquele que vai na frente das nossas batalhas, é aquele que abriu o mar, é aquele que fez o mar se acalmar. Aqui, ó, no versículo 39, repreendeu o vento e falou, cala-te e aquieta-te, o vento se aquietou. Esse é o nosso Deus. Então o inimigo também tem que se prostrar diante do Senhor. Tem que se prostrar. Quando a Bíblia diz aqui no versículo 6, quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. Ele correu e se prostrou. E meu irmão, entenda uma coisa. Às vezes você vê pessoas assim, né, que estão endemoniadas, que estão enfermas, que estão entristecidas, que estão presas emocionalmente, porque às vezes não é só a corrente
igual assim, uma pessoa caída, nada disso, ou na droga, ou na bebida, ou alguma coisa assim. Às vezes são correntes que estão lá dentro. E eu vou dizer para você uma coisa, as correntes que prendem lá dentro, elas são piores do que as que prendem de fora, na minha concepção. Vou repetir para ver se você não entendeu. Corrente que prende a sua alma, seu coração, sua mente é pior do que as correntes que estão aqui, ó. Só aqui, você, fisicamente. Porque essa aqui de dentro, a gente precisa vomitar ela, confessar ela. Precisamos pedir misericórdia ao Senhor. A de fora está todo mundo vendo. Ah, está ali embriagado, está todo mundo vendo. Mas e quando está são? Dentro a alma está presa. Ninguém está vendo, pastor. Mas o Senhor vê. Aleluia. Você entendeu? Quando você vê alguém que está com problema, né, dos vícios, das coisas ruins, você olha, visivelmente você consegue ver, está preso, está amarrado, ninguém está trabalhando. Mas e quando você está vendo rindo, está vendo fazer tudo assim normal, mas dentro está preso, a mente está presa, está cativa, o coração está preso, por falta de perdão, está cativo. Tem tantas coisas que podem prender o mundo. Muita coisa. E aqui a Bíblia diz, né? Muitas vezes aqui, quando ele viu Jesus, que ele correu e adorou, ele falou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele reconheceu quem é Jesus. Diante do Senhor tem que se dobrar todo o joelho, toda a língua tem que confessar que só o Senhor é Deus. Teve que dizer: Filho do Deus Altíssimo. Né? O que você quer aqui? O que você vai fazer nessa região? Veio atrapalhar nos projetos? Sim, irmãos. Porque uma alma para Jesus vale mais que o mundo inteiro. Uma vida para Jesus vale mais que tudo, tudo, tudo. E é interessante que, às vezes, como eu disse, as correntes invisíveis podem ser tanta coisa. Eu falei para vocês da prisão, né? Prisão da mente, prisão do coração. Às vezes a culpa. Gente, o medo é uma coisa. Já falei isso aqui em algum outro culto que eu preguei aqui. O medo é um negócio que paralisa completamente o ser humano. E aí não consegue avançar, não consegue buscar, não consegue crer, não consegue confiar, porque o medo grita. Então não é uma corrente visível, é uma corrente invisível. É uma corrente que está lá dentro, que o Senhor quer quebrar, que o Senhor quer jogar por terra. Porque a Bíblia diz que a gente tem que lançar sobre Ele todas as ansiedades, todas as preocupações do nosso coração. Então se há medo, se há insegurança, confia no Senhor, meu irmão. É Ele que nos guarda, é Ele que vai adiante de nós. Glória a Deus, aleluia. É Ele que nos livra de todo mal. É Ele que está na frente da nossa batalha. Tem pessoas que elas têm traumas de infância, coisas que aconteceram na sua vida que você não conta para ninguém. Rejeição e tantas outras coisas que vêm, né? Ah, qualquer coisa que falam para você, você se sente rejeitado, se sente abandonado, você se sente inferior. Tudo isso é prisão, sabia? Tudo isso é cadeia. Não é uma cadeia que te prende aqui na sua mão. Não é uma corrente que está amarrada a você, mas prende você de avançar no reino espiritual. Prende você de crescer. Prende você de confiar. Prende você de servir com excelência ao Senhor. Todas essas coisas, né? Rejeição, trauma, culpa, medo, pecados escondidos. Tudo isso prende e não deixa você avançar. Mas hoje o Senhor vai quebrar essas correntes internas. Não é corrente externa, hoje Ele vai quebrar correntes internas. Corrente que ninguém está vendo, mas que está te machucando, está te ferindo. Corrente que está deixando você preso. Corrente que está empatando a sua caminhada com Deus. Está atrapalhando você de caminhar, irmão. A libertação começa em nós quando a gente admite aquilo que está nos amarrando. Você tem que ter essa consciência. Eu já falei para vocês, né, que eu estudo sobre inteligência emocional, eu estudo sobre traumas, eu estudo sobre essas coisas. E a primeira coisa para você conseguir romper é você ter consciência do que está acontecendo na sua vida. Depois é você assumir isso. Não é isso? Aquele que pede perdão ao Senhor, né, ele alcança misericórdia. Confessa e deixa. Desculpa. Aquele que confessa e deixa. Então, primeiro você tem que ter consciência, porque tem gente que está tão preso que não tem nem consciência daquilo que está acontecendo na sua vida. Aí você consegue ver todo mundo que está ao seu redor preso, amarrado, com correntes. Ah, meu marido, meu irmão, meu não sei quem. Mas não consegue ver você. Não consegue ver as barreiras que estão impedindo você de avançar. Não consegue ver coisas que para você está pequeno, tão pequeno que você passa desapercebido.
Então, a primeira coisa é você ter consciência. Olha, eu tenho muito medo, eu me sinto muito rejeição, eu tenho muitos traumas. Você tem que ter essa consciência. Depois, você tem que pedir a Deus. Joga na cruz, meu irmão. Lança na vontade de Deus. Senhor, é isso, eu preciso de ajuda, quebra essa corrente. Me ajuda a caminhar, me ajuda a fluir na sua presença. Louvado seja Deus. E aí, continuando aqui, ele disse, né, filho de Davi, filho do Deus Altíssimo Jesus, conjuro-te, ó Deus, que não me atormentes. O inimigo não quer perder a legalidade, não quer perder lugar. Então ele está sempre tentando de alguma forma. Você ouve uma palavra dessa, talvez às vezes aí começa a vir o sono, começa a vir a preguiça, começa a pensar que quer ir embora, tanta coisa que vem. E quando fala de libertar, de transformar e de curar, não tem como negociar isso, irmão. Ou você é curado ou não é. Ou você é transformado ou não é. E para ser, você precisa abrir o coração. Não adianta. Né, pastora? Não adianta. E aí o homem correu para Jesus, o diabo falou com Jesus, Jesus conversou com o inimigo, mas não para dar trela. Queria fazer uma obra ali. Não para dar trela, não para ficar conversando. Tem gente que... Não, cada um trabalha de um jeito para o Senhor, né? Mas tem gente que, quando o inimigo manifesta, fica ali conversando, fazendo graça. Não, o inimigo é para ser expulso e acabou. Não é para ficar, entendeu? Batendo papo. Repreende, tchau. Entendeu? Repreende no nome de Jesus, porque a gente não tem poder, mas Jesus tem todo o poder. E pronto. Mas Jesus aqui estava fazendo, conversando, falando, ele falou, né? Sai desse homem espírito imundo. Por quê? E aí ele falou, qual é o seu nome? Está escrito aqui, versículo 9. Jesus ficou falando porque Jesus queria fazer uma grande obra naquele lugar. E Jesus é Jesus, né? Quando ele fala, a terra tem que se calar. Aleluia. Então, muitas vezes, você também quer essa libertação. Eu quero que você alargue bem suas tendas hoje, tá? Estou falando endemoniado, como eu disse para você, fisicamente ali. Mas são coisas ruins, não estou falando que é demônio, mas são coisas que te prendem internamente. E Jesus, ele quer fazer algo na nossa vida. E às vezes essa voz, a minha voz está falando aqui, mas tem outra voz no seu coração falando que nada. Eu não tenho nada disso não. Eu não preciso. Aí, amados, amém, né? A gente precisa não tirar o engano e deixar Deus trabalhar. A voz da dor, da mentira, do engano, elas têm que sair e deixar Deus falar mais alto. E uma vez eu preguei aqui, eu acho, não sei se eu falo isso aqui na igreja, eu já preguei bastante aqui, né? Glória a Deus. Pode convidar também. Mas eu tenho isso na minha mente, né? Que a voz que a gente tem que dar ouvidos é a voz do Espírito Santo, do Senhor. Aleluia! Então, eu já falei isso aqui, porque isso já está dentro do meu coração. Então, a gente precisa dar ouvidos. Quem é que a gente está ouvindo? Quem tem sido mais forte? Quais são os conselheiros da sua vida? Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros é sabedoria. Quem são as pessoas que aconselham você? O que elas dizem? O que elas estão falando? O que elas estão te incentivando? Para onde elas estão te levando? Isso é muito importante. Você precisa de pessoas que te levem para a presença, que te levem para o temor, que te levem para a obediência, pessoas que te levem à renúncia, sabe? Não é fácil, vai contra a nossa carne. Mas é isso que a gente precisa fazer, eu e você. A gente precisa calar todas as vozes. Eu amo aquele louvor que fala, né? É preciso calar todas as vozes, menos a tua. É preciso calar mesmo todas as vozes. A voz do medo, da insegurança, da incerteza. A voz da falta de fé. A voz que fala que nada, isso aí é papo furado. A voz que fala que a pessoa da sua casa, que você tanto ora, não tem jeito. Quem disse que não tem jeito diante do Senhor? Há esperança. A Bíblia diz que até para uma árvore cortada há esperança. Que ao cheiro das águas ela vai brotar. Imagina para aquela pessoa que você ora, clama e apresenta. Eu preciso crer, você precisa crer. A gente precisa chegar diante de uma palavra dessa e entender o que Ele está fazendo, o que Ele está falando. Porque quando Deus fala, quando Ele se revela, é porque Ele quer arrancar a raiz e libertar, e transformar, e curar, e restaurar. Toda raiz de amargura, toda raiz de frustração, toda raiz de decepção, Ele quer arrancar para que Ele possa fluir em nós e através de nós. Amém, gente? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz
que quando ele fala legião, porque somos muitos, Jesus ele só expulsou, irmão. Jesus só mandou. Aí vai falar da manada de porcos, né? Que ele manda, eles falam, deixa a gente ir para a manada de porcos, e eles vão. Jesus fala, então vai. Saiu daquele homem, Jesus fez a obra, transformou. E o que eu acho interessante nessa palavra é que as pessoas ali daquela cidade, vendo aquela libertação, a transformação naquela vida, eles pediram para Jesus ir embora. Você está fazendo o quê aqui? Você está atrapalhando nossa cidade, você está destruindo tudo aqui. Meu irmão, tem gente que vai ver você curado das feridas que tem aí na sua alma e elas vão ficar, que não quero mais andar com você. Não quero mais, por quê? Porque elas gostam de você enquanto você é preso. Enquanto você está amarrado, enquanto você é medroso, enquanto você é inseguro, enquanto você não confia em Deus, enquanto você, sabe? As pessoas, tem gente que gosta de você assim. Mas o Senhor mesmo afasta essas pessoas de nós. Aleluia. Para quê? Para que Ele possa fazer a obra completa na nossa vida. E mandaram Jesus embora, está escrito aqui, olha. A gente lê, ó. Os que se apacentavam o porco fugiram e anunciaram na cidade e foram ter com Jesus, viram endemoniados, são assentados, vestidos em perfeito juízo. Versículo 15. E o que eles viram, contaram ao endemoniado dos porcos e começaram a rogar que saísse do território. Eles pediram para sair, Jesus saiu dali. Vocês estão entendendo essa palavra, gente? Glória a Deus. Eles pediram que Jesus saísse daquele lugar. Não quero que você fique aqui mais. E é interessante, muito interessante essa mensagem, meu irmão, que às vezes você olha situações e você está em ambientes, não sei onde você anda, fora da igreja, não conheço ninguém aqui muito pessoalmente, mas às vezes os ambientes que você anda, eles estão felizes, você com as inseguranças, com as incertezas, com as coisas de dentro, sabe? E aí as coisas não fluem, as coisas não mudam, a família está daquele jeito, e tem gente andando do seu lado feliz com essa situação. É triste, né, mas tem que ter misericórdia, porque às vezes a pessoa nem é cega, ela não está vendo como Deus está vendo. Mas o próprio Deus, ele afasta essas pessoas, como eu disse. E quando ele afasta, fica de boa, não fica triste. Porque o que não junta, espalha, diz a Bíblia. Então se ajunta, aqui comigo ajunta, né? Amém. Mas o que não ajunta, espalha, escutando na palavra. Então, se não vai ser bênção para a sua vida, imagina, meu irmão, porque se você é transformado, se você é curado, se você começa a viver seus sonhos, se o Senhor começa a te usar, se as coisas começam a fluir, você começa a estar feliz, agora você está sorrindo, e não só sorrindo com a boca, mas sorrindo com a alma, agora você sorri porque realmente foi curado daqueles traumas, das coisas que vêm lá dentro de você, aí tem gente que vai olhar e vai falar, por que você está assim? Incomoda, o brilho incomoda. O brilho incomoda. A presença do Senhor incomoda quem está nas trevas, tá, gente? E quem está na luz vai ser atraído pela luz. Mas quem está nas trevas, o brilho incomoda. E não tem como esconder uma cidade, né? Lá embaixo, lá. Não tem como esconder. Se eu apagar todas as luzes aqui e a gente deixar uma luzinha ligada, ela vai clarear tudo. A gente só vai olhar para ela. Porque o brilho do Senhor clareia todas as lugares. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E é isso que Deus quer fazer. Ah, pastores, eu vim aqui hoje falar essa palavra, mas eu não estou endemoniado, eu não estou não sei o quê. Não, valia seu coração, gente. Valia seu coração. Você pode não estar endemoniado, mas você precisa que o Senhor trabalhe na sua vida. Em alguma área, senão não tinha sido essa palavra. Você precisa que Ele entre lá dentro, onde ninguém está vendo. Talvez, como eu disse, está vindo de novo, o medo de alguma coisa. Medo de não acontecer, medo de acontecer diferente de como você ora, medo de Deus não fazer, medo de virar a situação contra você. Não sei. Deus que sabe. Mas isso aí está impedindo você. Porque quando entra, eu já falei e vou repetir, quando entra o medo, a confiança vai embora. Porque o medo é maior do que a confiança. Quando entra a insegurança, será? Quando entra o será, você não consegue ver lá na frente. E o Senhor quer dar visão para a gente diária, visão para a gente ver do alto, para a gente ver como Ele vê. Então talvez seja uma coisa pequena, que para você pareça pequena, para mim é grande. Medo, meu irmão, quantas vezes o medo já me atrapalhou na minha vida? De alguma coisa. Quantas vezes
no passado, tem que fazer, não vou fazer não. Mesmo Deus falando, irmão. Não sei. Atrapalha a sua caminhada. Mas o Senhor está aqui para fazer isso tudo para encontrar. Eu creio. A desconfiança, não consigo confiar em ninguém. Porque já foi às vezes muito traído na vida. Já passou por muita coisa. Irmão, tem gente que passou uma história que você olha para a cara da pessoa, você conversa. Você não sabe o que aquela pessoa já viveu na vida dela. E às vezes você julga pelas atitudes que ela tem hoje, mas você não sabe da história de cada um. Você não sabe da trajetória, você não sabe tanto que a pessoa sofreu, tanto que a pessoa já foi talvez humilhada, tanto que a pessoa já foi traída por pessoas que ela confiou, por pessoas que ela se entregou por amizades, por pessoas da sua própria família. E aí ela vai carregar isso, então não vai conseguir confiar nas pessoas, não vai conseguir nem confiar muito no que o Senhor está fazendo. São coisas que te atrapalham, você está entendendo? Eu estou tentando trazer assim bem clareza, bastante entendimento para você conseguir ver o que Deus está querendo falar com você nessa noite. Tem muitas coisas. Às vezes a alma está gritando, ferida, machucada. Foi tão machucada, foi tão ferida, ouviu tanta coisa. E o Senhor, Ele quer trazer essa cura, esse refrigério. Para que você possa realmente, sabe, respirar e falar, Senhor, agora obrigado. Essas cadeias foram quebradas, amigo. Agora eu passo por uma nova fase. Um novo tempo. Um novo momento. E aí a palavra diz, irmãos, no versículo 18, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que deixasse ficar com ele. Jesus só foi lá fazer essa obra, você entendeu? Ele desceu do barco, o endemoniado foi até ele, ele libertou o endemoniado e agora ele está entrando no barco de novo, para ir embora. Porque Jesus tem um tempo para tudo na sua vida. Ele está com você o tempo todo? Tá. Ele pega na sua mão, a Bíblia diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, todo dia. Jesus toma você pela mão direita e fala, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço. Ele não te abandona, não te desampara. É todo dia. Mas tem horas que o Senhor quer chegar, fazer uma grande obra. E não é sair da sua vida, mas a partir dali você realmente vai ser transformado naquela obra. Ele não vai ter que voltar para fazer aquilo de novo, você está entendendo? Quando Jesus chega para fazer, ele não faz pela metade, ele faz a obra completa. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai ser fiel para ir até o fim. Ele não faz a obra pela metade, ele não veio aqui, libertou e agora ele vai embora e deixou o negócio pela metade. Não, ele tirou a raiz. O Senhor quer arrancar raízes. Ele quer arrancar lá do fundo. Para que quando ele agora vai subir no barco para ir embora, você realmente esteja pronto. Para o que vai? O que ele tinha que estar pronto? Anunciar em todas as cidades aquilo que ele viveu. Porque não tem coisa melhor do que você contar o que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. É diferente de você contar o testemunho de outro. Vale também. Mas quando você tem as suas próprias experiências é mais forte. Você tem os seus próprios encontros com o Senhor, trabalho do Senhor na sua vida. Então, por que Jesus fez? Está escrito aqui, está tudo escrito. Estou lendo 18, 19, 20 versículos. Você dá uma bolinha assim para ficar falando deles, para você entender. Jesus está indo embora, está entrando no barco, ele vai lá. Está escrito aqui, eu li, ó. E entrando ele no barco, pedia, rogava, ele implorava para que o que for endemoniado deixasse estar com ele. Ele estava pedindo, deixa eu ir com você, eu preciso sair daqui. Eu quero continuar. Eu não posso mais me afastar de você, do Senhor. Eu não posso mais ficar longe. O Senhor mudou minha vida, transformou a história. É isso que Deus quer de nós. Que quando Ele faça alguma coisa na nossa vida, a gente tem essa sede, esse desejo de não querer mais, sabe? Ficar longe, ficar sem Ele, ficar sem sentir a presença, sem ter experiências. Era isso que esse rapaz estava falando no versículo 18 aqui, capítulo 5 de Marcos. Em outras palavras, né? Agora ele está vestido em perfeito juízo, agora ele fala, ele tem noção do que ele está fazendo, que quando ele se machucava, a Bíblia diz lá no versículo 5, com pedras, ele nem sabia o que ele estava fazendo, meu irmão. Porque tem horas que parece que o entendimento fica, sabe, fechado, e nem sabe o que está fazendo. É assim, irmãos. E aí ele vem e ele fala, né? Eu quero ir contigo. E Jesus, porém, não permitiu. Por que Jesus não permitiu? Por que Jesus não falou, entra no barco, bora comigo. Vamos ser discípulo também. Porque, irmão,
Tem horas que você vai querer fazer coisas, deixa eu te explicar uma coisa, que pra você vai parecer que é grande demais, mas não vai alcançar aquilo que Deus quer alcançar através da sua vida. Vou repetir que você não entendeu. Tem momentos que a gente quer ficar em lugares, em situações, não falo lugar físico, mas em situações que o Senhor nos permitiu estar, e a gente quer ficar daquele jeito, quer estar daquele jeito, porque a gente acha que desse jeito, estando ali, estando dessa forma, vai ser bênção. Ele queria entrar com Jesus no barco e ir embora com Jesus. Ou seja, o homem gadareiro, que antes era endemoniado e agora estava são, vestido em perfeito juízo, ele pensava assim na cabeça dele: eu quero ir com você porque eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais passar por nada aqui. Eu não quero mais, talvez, ver essas pessoas de novo. Eu não quero mais viver neste lugar. Mas o Senhor, eu quero que você entenda isso que eu estou falando. Por mais que o Senhor pudesse levar ele para fazer uma grande obra com Jesus do lado, sendo discípulo, ouvindo, vendo milagres, Jesus sabia que o que ele fez na vida daquele homem, esse homem sozinho, ele ia dar conta de ganhar cidades no nome do Senhor. E alcançar muito mais. Deus não está preocupado, meu irmão, deixa eu explicar uma coisa para você, só comigo e com você. Ele se preocupa com a gente, ele trabalha na nossa vida, depois ele quer nos usar para alcançar o maior número de pessoas possível. E o Senhor sabe que às vezes a gente ficando... Aconteceu uma situação na minha vida, esse ano, que no primeiro momento eu não entendi. Mas eu tenho entendido nos últimos meses. Porque para o Senhor fazer o que Ele quer fazer, está fazendo e vai fazer, precisava desse... Precisava. Mas vai perguntar para mim se eu queria. Não queria. Não queria, não entendi. Tem coisas que você não entende hoje, mas que não diz a Bíblia não, que eu faço hoje, você vai entender depois. Tudo que você precisa entender é que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Coisas boas, coisas difíceis, tudo tem um propósito. E havia um propósito de Jesus falar para ele: não vou permitir, mas vai para sua casa, versículo 19, para os seus, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Vai lá, para sua casa. Tem horas que o Senhor fala assim, né? Não há profeta sem honra senão na sua casa, parentela, meio que você viveu. Mas aqui Jesus falou: vai lá, porque era, irmão, era tão impactante o que aconteceu na vida daquele homem. Eu creio que a família dele chorava. Eu creio que a família dele sofria. Então agora vai lá e fala: quem fez isso na sua vida? Porque as pessoas, elas são gratas quando a gente apresenta para elas da forma certa. É que às vezes nós vamos testemunhar, a gente testemunha tudo pelos poucos, né? Como diz meu pai, tudo meio pouco. Testemunha direito, conta detalhe, conta profundidade do seu testemunho, da sua vida, da sua transformação. E eu tenho certeza que as pessoas vão querer estar perto dele, vão querer ser impactadas também por ele. Eu creio dessa forma, gente. Glória a Deus, aleluia. Então, a cura, ela é muito, muito mais do que parar de sentir a dor, porque ele se cortava. É algo que tem que ser de dentro para fora, como eu comecei falando aqui. Jesus não só curou ele das feridas externas, eu tenho certeza também que Jesus curou aquelas feridas imediatamente. Mas ele curou principalmente as feridas internas, o que levou o homem a estar naquele estado. O que levou o homem a viver tanto tempo daquela forma. Jesus, ele não só curou fora, ele curou dentro. E eu estou batendo nessa tecla porque eu quero que você entenda isso. Jesus quer curar dentro. Talvez você não fale para ninguém a cura que você precisa, mas Jesus sabe. E ele quer curar dentro. Ele quer transformar dentro. E, meu irmão, quando o Senhor liberta, quando o Senhor cura, quando o Senhor transforma, não acabou ali não. Ali é o começo da sua caminhada com Deus. Você entendeu? Não. Deus. Quando Jesus faz o que ele tem que fazer na sua vida, ou curar suas feridas, ou transformar a sua história, ou libertar do cativeiro, não é o fim, não acabou naquela cura. Por exemplo, Jesus me fez a mulher estéril ser alegre e mãe de filhos. Não acabou ali não, ali começou. Ali começa o seu ministério. Agora você vai para todos os lugares contar aquilo que ele fez ali. Que para você era o que você precisava. Mas para Jesus era o que ele precisava para você começar a obra de Deus. Entendeu, gente? Então talvez isso que
isso aqui, glória a Deus, acabou para mim. No sentido assim, agora eu tô feliz, tá tudo bem, cumprida a obra. Não, aí o Senhor está dizendo para você, aí eu começo o ministério na sua vida. Aleluia. Porque a partir daí você vai para todos os lugares, você vai contar, você vai testemunhar, você vai ter autoridade que vem do alto, pelo que você viveu, e você vai poder dizer, assim o Senhor fez na minha vida. Glória a Deus. Só o Senhor pode. Vocês estão entendendo isso? E quem é curado, quem é transformado, quem é liberto, quem é restaurado, é o sinal de Deus para outras pessoas. Quando as pessoas olham para mim, que me conheceram antes, eles veem o sinal de alguém que era estéril e hoje é alegre e mãe de filhos. Aleluia. Você vira a referência daquelas pessoas para aquele milagre. Quando Jesus pega alguém lá que estava na embriaguez, num vício, né, destruidor, e traz para a presença dele, como ele fez com o meu esposo, por exemplo, ele é a referência para a família dele, da pessoa que foi liberta do álcool. Por exemplo. E aí começa o nosso ministério oficialmente. Aquele ministério onde você vai pregar, onde você vai falar, onde você vai colocar a mão, onde você vai orar. Onde começa dali, tá entendendo? Eu quero muito que você entenda isso. Começa daquilo que o Senhor fez poderoso na sua vida. Restaurou seu lar, seu casamento, ali começa uma grande obra na sua vida. Não é o fim. Não é, cumpriu a promessa, não. Ele cumpriu a promessa para você. Agora você vai fazer para ele. Vai anunciar tudo que ele fez. Aleluia. Isso. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia diz, então você vai para sua casa, para os seus, anuncia com grandes coisas. Jesus falou, versículo 19, está aqui escrito. Fala quanto eu tive misericórdia de você, porque se Jesus não chega, ele morre. Não ia demorar muito para ele morrer, para ele ser destruído, para ele ser, né? Totalmente, que já era uma legião, já tinha muitos demônios, já era muita destruição. Ele já estava todo machucado, ele já andava nos sepulcros. Já era uma vida que só faltava morrer. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele faz tudo isso, no final ele mata. Né? Se Deus deixar, porque a sua alma não está na mão do inimigo, está na mão de Deus. Glória a Deus. Nossa vida está na mão do Senhor. Aleluia. Se um dia o Senhor permitir alguma coisa, é só porque Ele permitiu. Não é porque o inimigo tem mais poder, não. Quem tem poder é o Senhor. Aleluia. Deus é poderoso. O inimigo vai até onde o Senhor permite. Então, olha, até aqui você pode ir. Daqui para lá, acabou. Seu legado, sua legalidade caiu por terra. Amém, gente? Aleluia. Então tem muita gente aqui que está vivendo como gadareno. Nossa, pastor, que palavra. Tá bonito por fora. Ele estava feio por fora e por dentro. Mas tá bonito por fora e por dentro tá cheio de coisas que precisam ser trabalhadas. É ruim pregar assim, né, amados? A gente gosta de pregar coisa boa. Jesus vai cumprir promessas, Jesus vai falar sonho, mas irmão, Jesus vai cumprir tudo, Ele vai fazer tudo, mas Ele quer curar a gente. Ele quer trabalhar na nossa vida, não tem jeito. O Senhor Ele quer restaurar, sarar, o Senhor quer fazer uma grande obra. E aí no versículo 20, eu estou quase encerrando, meu irmão. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Sabe o que é Decápolis? 10 cidades ali perto. Ele não só foi para a casa dele, para os parentes dele, mas ele foi ao redor, aonde ele conseguiu ir, aonde o Senhor permitiu, aonde ele alcançou. E a Bíblia está dizendo que ele foi em Decápolis anunciar quão grandes coisas Jesus fizera e todos se maravilharam. Por quê? Porque eles viram quem ele era antes. E agora eles viram ele agora. São em perfeito juízo, vestido. Está entendendo o poder que há no seu testemunho? O poder que há naquilo que Deus vai fazer na sua vida, está fazendo na sua vida ou já fez? Há um poder, irmão, onde eu vou nessa terra, eu falo que eu era estéril. Às vezes quando Deus manda eu falar, eu conto o testemunho inteiro. Já contei aqui. Mas não é toda hora que você vai chegar na igreja e contar o testemunho inteiro, senão você não prega. Outra coisa. É muito grande. Mas o que você precisa saber é que eu era estéril e hoje eu tenho 2 filhas, alegre e mãe de filhos. Como diz a Bíblia. Louvado seja Deus. Aonde eu vou, eu anuncio isso. Mesmo que eu não vá pregar nada sobre isso, eu falo. Por quê? Porque o que Deus faz na nossa vida, a gente precisa testemunhar. Aleluia. Tem pessoas que precisam ouvir. De repente, sempre acontece, irmão, quando eu chego numa igreja que eu vou testemunhar, que eu nunca falei,
tem alguém na igreja. Uma vez eu fui pregar numa igreja, tinha um monte de gente. Não era nem uma igreja assim, realmente, era uma casa. Mas tinha gente pela escada da casa da mulher, estava entupida. E aí eu fui pregar nesse lugar, fui convidada. O pastor me convidou, eu fui lá e foi tremendo o culto, irmão. Aí eu contei uma parte desse testemunho. Mas aí eu conto e fico pensando, meu Jesus, aí eu olho para as caras assim, né? Como é casado, parece, né? Mas o Senhor não olha para o meu olho, ele vê lá dentro. Quando acabou o culto, a filha da dona dessa casa tinha acabado de perder o filho. Ela veio para mim chorando. E aí ela contou um monte de coisa, aí Deus me usou para ela, foi tremendo. Então eu quero dizer para você que não é em vão aquilo que você vive. Glória a Deus. Aonde você vai, que você vai contar o que você fez, o que o Senhor fez na sua vida, Deus vai trabalhar numa vida, vai restaurar o coração. Você vai contar, e não é só, no meu caso é um milagre físico, né? Deus fez gerar filhos. Mas tem outras coisas que Ele já fez também. Me libertou de muitas coisas. E eu não sei o que você precisa hoje. Eu sei que você está aqui, você é crente, você está na presença de Deus, louvado seja Deus por isso. Nós somos servos do Senhor. Mas eu quero te falar, ao final dessa mensagem, eu já estou caminhando mesmo para o fim, eu quero muito que você, aquilo que você falou lá no início do culto, que eu pedi para você, 1 minutinho, fala aí para Deus, o que você precisa hoje. Eu quero muito que você saia de posse disso. Quero muito que o Senhor faça na sua vida. A gente vai orar para que o Senhor faça, porque eu não sei o que você pediu. Mas o Senhor escutou, Ele já sabia antes de você falar. Aleluia! E o Senhor, a partir disso, Ele faz na nossa vida, faz na sua vida. E aí você vai entender, a partir de agora, eu preciso, onde eu for, contar isso que Deus fez na minha vida. Não tenha vergonha das suas cicatrizes, meu irmão. Não tenha vergonha das feridas. Não tenha vergonha. Tem gente que eu conheço, eu posso listar para você. Não vou fazer isso. Mas que Deus faz a sua, tem vergonha de contar, que já foi assim, já fez isso. Irmãos, se não fosse Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Aleluia. É só porque Ele é bom e misericordioso. Aleluia! Talvez você não tenha feito nada gravíssimo. Mas, meu irmão, se não for Jesus na cruz, nem para o céu a gente iria. É por causa que Ele morreu lá. Porque ele confiou em nós lá, Ele entregou a vida lá na cruz. Antes da gente conhecer, antes da gente nascer. É só por isso que a gente está aqui hoje. É a misericórdia, somente a misericórdia dEle, que nos alcança toda manhã. Todo dia quando você acorda, elas são renovadas sobre a nossa vida. A Bíblia diz em Lamentações que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Aleluia! É por causa dEle. Então, se o Senhor já te tirou de alguma coisa, já fez algo na sua vida, já restaurou sua família, seu casamento, já fez algo sobrenatural na sua saúde, já abriu portas para você, já manteve portas abertas, se o Senhor fez algo, anuncia, não tenha vergonha. Glória a Deus. Porque pessoas precisam ouvir aquilo que você carrega. As pessoas aí fora estão com sede, elas precisam ouvir. Elas precisam entender que se o Senhor fez na vida de um, o Deus é poderoso para fazer na vida do outro também. E tem gente com sede precisando, às vezes, no seu trabalho, às vezes no seu lar, precisando ouvir alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que o Senhor fez. Eu fico imaginando esse homem chegando lá, aqui, né, no versículo 20, de novo. Vou ler de novo. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera e todos se maravilharam. Vão. Todo mundo ficou impactado. E aí eu imagino aquele homem que antes era vergonha, que antes era medo. As pessoas tinham medo dele, elas corriam dele, porque imagina. Eu vou passar longe dessa pessoa. Agora não, agora ele conta, olha, um dia minha vida foi assim, eu fico imaginando um homem contando, olha, um dia minha vida foi assim, eu deitava nos sepulcros, era fedido, eu não tinha dignidade, eu morava lá, era destruído, minha vida não tinha esperança, não tinha nada de bom em mim, me machucava com pedras, eu estava cego, eu estava detonado lá, eu ia morrer. Mas ele atravessou uma tempestade para alcançar só a minha vida. Porque não fala que Jesus não alcançou mais ninguém ali. Apesar de que através desse testemunho ele alcançou cidades ali ao redor. Mas fala que aquele homem foi lá, Jesus foi lá, alcançou aquele homem, e aquele homem alcançou cidades. Glória a Deus. Quer ver outro exemplo disso, poderoso? A mulher no poço de Jacó.
comprar comida, é só uma desculpa, irmão. É tudo só uma circunstância que o Senhor criou. Jesus fica sozinho com ela e aí tem aquele diálogo lindo de João 4, onde ele fala, a mulher me dá um pouco dessa água, e ela fala, mas o Senhor, poço é fundo, tal, e aí começa a falar, não tem como o Senhor tirar a água, então me dá você. E aí ele fala para a mulher, se você soubesse o que você está falando, eu te daria água viva. Aquela mulher, irmão, aquele dia ela foi para Jesus, parou ali no poço, só por causa dela. Jesus parou aqui só por causa de você. Só para falar comigo, com você hoje. Aleluia. Ele não precisa de uma multidão, ele pode fazer com um. Porque esse um vai alcançar uma multidão. É forte. Aquela mulher, aí o Senhor fala, trata com ela. Ele fala assim, vai lá e chama o seu marido. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Ele fala, disseste bem, eu tenho 5, o que você tem não é seu. Jesus começa a falar e ela olha para ele e fica impactada, porque ela nunca viu ele. Como que você me conhece? Eu vejo que você é profeta. E ele começa a se revelar para aquela mulher samaritana. E aquela mulher entende que ele é o Messias, que ele é o esperado, que ele é o Deus, que eles tanto queriam. E é tão interessante que eu quero que você entenda isso, que ela não foi curada por fora só, ela foi curada a alma dela. É dentro que Deus quer arrancar. Glória a Deus! A alma dela foi curada, e quando a alma dela é curada, aí ela fala assim, ele fala, né, para ir lá chamar, e ela vai na cidade, irmão, diz a Bíblia, eu amo essa palavra, que ela vai na cidade e ela fala, vem ver aquele que fala comigo, vem ver as grandes coisas, vem ver o que ele fez, vem ver o que aconteceu, olha como eu estou transformada. No caso dela, não dava para ver, porque ela foi transformada aqui, ó. Mas alguns dias depois ia ser nítido, porque a pessoa que tem um encontro com Deus, tudo é piada, mas a pessoa que tem um encontro com Deus, ela nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Então, quando aquela mulher anuncia, é tão poderoso o testemunho dela, que a Bíblia diz que aquelas pessoas vão até Jesus e a cidade inteira, aqueles homens aceitam, né? Recebem, e eles falam, agora já não é mais pelo que ela falou, mas porque nós ouvimos do Senhor. Então, às vezes, o Senhor quer fazer uma coisa em você, não por causa só de você, também, que Ele te ama. Tem propósito na sua vida, mas para você ganhar essa cidade, para você ganhar essa multidão, através daquilo que Ele faz na sua vida. E eu podia, Deus está me trazendo várias lembranças, eu podia falar várias lembranças para vocês da Bíblia. Não vou falar para não prolongar muito. Mas eu vou falar a última, que também eu amo essa palavra. Raabe é uma mulher, a Bíblia diz que ela era prostituta, ela vivia em Jericó. Ela estava com a vida perdida. E não só no corpo, porque ela era prostituta, está escrito na Bíblia que ela era prostituta. Então ela vendia o corpo. Mas não era só o corpo, a alma dela gritava. E um dia ela ouviu falar que Jesus ia fazer alguma coisa ali através do Josué, do povo. O que ela fez? Se rendeu. E essa rendição de Raabe, eu estou resumindo bem essa palavra, porque ela é bem extensa. Essa rendição de Raabe, esse desejo de conhecer, esse desejo de mudança, esse desejo de não ser mais a mesma, no caso dela, ela desejou. O gadareno, ele não estava nem consciência para desejar nada. Foi Jesus que teve misericórdia e foi lá. Está entendendo? Eu vou voltar a falar dela só para te explicar uma coisa que veio aqui ao meu espírito. Quando não há noção do que é necessário, o Senhor mesmo vai lá e se revela. Mas quando há noção, você vai ter sede disso, que é o caso nosso aqui. Amém? Vai ter sede. A mulher teve sede. Ela andava no pecado, mas quando ela ouviu, ela começou a ouvir, começou a nascer fé no coração dela, começou a nascer um amor, começou a nascer uma vontade de mudança, uma vontade de transformação. E aí ela começou a ouvir, meu Deus, se ele fez com os reis, destruiu aqueles reis que eram tão poderosos, se ele fez tudo o que falaram ali dele, ele vai fazer na minha vida. Ele pode fazer na minha vida. E aí ela faz aquele acordo com os espias, que a gente já conhece. Ela deixa o fio lá escarlate, né, aquele fio vermelho, no muro da casa dela. A cidade é destruída e Raabe é salva em toda a sua família. E ela vai para onde? Para a genealogia de Jesus. E não quando Deus transforma, Ele transforma para sempre, de verdade. Louvado seja Deus. Deixa Deus transformar a sua vida, deixa o Senhor curar suas feridas, deixa Ele arrancar esses traumas que tem no seu coração, deixa Ele curar as feridas que você não conta para ninguém, para você poder ser como essas pessoas.
chegar lá e gritar para o mundo inteiro, olha o que ele fez na minha vida, porque o semblante já mudou. Como eu falei da mulher samaritana, voltando rapidinho aqui, fisicamente não viam, assim, no sentido assim, ela continuava sendo aquela vida que ela estava, só que agora eu creio que o semblante dela é diferente. Ela chegou com outro brilho. Ela devia andar assim, né, com vergonha, com o cântaro dela. Agora ela chega assim, alegre, brilho do Espírito Santo, resplandecendo dela, com coragem, com ousadia, sem mais aquele medo. Lembra do medo que eu falei? Antes ela tinha medo de ser rejeitada, andava de cabeça baixa, cabisbaixa, desanimada, frustrada. Agora ela não tem mais medo, porque ela encontrou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora ela teve encontro com Deus poderoso. Agora ela anda de cabeça alta, para cima. Ela resplandece a presença do Senhor. Há uma diferença. E eu quero muito que você seja curado de tudo isso que te atrapalha hoje. Eu quero muito que você receba de Deus aquilo que você pediu hoje. Porque o Senhor é bom, Ele é fiel. Aleluia! E para encerrar, eu só vou ler rapidamente uma palavra que você está super cansado de conhecer, que é Isaías 61. Eu quero te mostrar o que Deus pode fazer. Espera que eu vou abrir. O que o Senhor pode fazer na sua vida? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. A proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião. Ou seja, o Senhor te ungiu, enviou, e Ele quer que você faça aquilo que Ele quer fazer na sua vida agora, sobre aquilo que você orou. Nós vamos orar, vamos encerrar. Aquilo que você orou no início do culto, Ele quer fazer na sua vida, para que a partir disso, você tenha coragem, para que você levante a sua cabeça. Talvez tenha faltando alguma coisa, talvez, meu irmão, você, só talvez, você está na presença, você está aqui, bênção, glória a Deus, já está servindo, já tem anos. Mas alguma coisa impede de você realmente ter a segurança de falar quem Ele é, o que Ele fez. Talvez alguma coisa te deixe ainda inseguro, com medo. E essa noite nós vamos orar. E o Senhor vai fazer algo ao seu respeito, ao meu respeito. Em nome de Jesus, você crê? Eu quero que você fique de pé. Vamos ficar de pé. E eu quero muito que agora você se concentre nessa oração. De onde você está mesmo? Não vou chamar aqui na frente para não constranger ninguém, né? Porque, como eu falei, que é coisas interiores ninguém está vendo. Então, amém. Eu só quero que você relembre agora aquilo que você orou no início do culto, especificamente. E é isso que você vai apresentar diante do Senhor, e eu vou orar junto com você. E o Espírito de Deus que está neste lugar, Ele vai fazer alguma coisa na sua vida. Eu creio também. Eu também tenho as minhas causas que eu apresento para o Senhor. Todo mundo tem, gente. Quando eu prego aqui, quando alguém vem no altar pregar, primeiro Deus falou com essa pessoa. Deus sempre vai falar primeiro com quem prega. Seja a palavra que for. O Senhor vai falar, vai tratar, vai ensinar. Depois Ele vai levar para a igreja. Tem que ser dessa forma. Eu sei que tem muita gente que é orgulhosa, que fala, não, Deus está falando com vocês. Não, Deus está falando com todo mundo, amados. Porque Ele, todos nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Todo dia na nossa vida. Amém? Vamos orar então. Pai, nós apresentamos diante do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser chorar, se derrama na presença, se você ficar em pé, tá bom? Não tenha vergonha. Eu quero muito que você quebre essas correntes agora. Também de se humilhar, para se humilhar na presença do Senhor. E saber que vem dele, não do homem, tudo aquilo que você está precisando. Pai, nós apresentamos diante de Ti, Senhor. Pai amado, nós Te louvamos. O Senhor é bom, é misericordioso, o Senhor é tremendo, é poderoso, é soberano, Senhor. É o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso pastor, é o nosso amigo, Senhor, general dos exércitos. Tu és o Deus que cura, que liberta, que restaura, Pai. Adiante do Senhor nós apresentamos a nossa vida, Senhor, nessa noite, diante de tudo que foi ministrado. Pai, o Senhor conhece cada coração, cada vida, cada circunstância, cada situação. O Senhor conhece a aflição, o Senhor conhece os temores, as incertezas, a insegurança, as limitações. O Senhor conhece, Pai, tudo aquilo, Senhor, que os seus servos estão apresentando diante de Ti. Nós pedimos a Ti, Senhor, age de maneira poderosa, repreendendo, Pai, tudo aquilo que impede, quebrando todas as cadeias, todos os grilhões, fazendo algo novo, transformando, curando feridas.
colocamos, Senhor, tudo aquilo, Pai, que nós precisamos diante do Senhor, Pai. E cremos, meu Deus. Nós cremos no Teu operar, no Teu agir. Nós cremos que nós vamos contar um grande testemunho. Nós cremos que nós vamos receber, Pai, de Ti a nossa vitória. Nós tomamos posse nessa noite, no reino espiritual. Tudo aquilo, Senhor, que nós apresentamos diante de Ti. Nós apresentamos e hoje, agora nós tomamos posse, Senhor, com fé que o Senhor vai fazer, que o Senhor está fazendo, está operando. Em nome de Jesus, Senhor. Joga por terra as barreiras, os impedimentos, os bloqueios, os traumas, as coisas que impedem as correntes. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Faz o que te apraz na nossa vida. E assim nós oramos e agradecemos na certeza da vitória do Senhor. Em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Toma posse no reino espiritual. Ainda que você não veja agora, o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando. Eu creio que toda palavra que é liberada,